Mais uma viagem no tempo através de jogos de botão. Hoje eu vou contar a história de um clássico que foi por muitos anos, o maior clássico do Brasil, da América do Sul e muitas vezes do mundo. Porque desde os anos 50 até o comecinho dos anos 70 eram os dois times melhores que viajavam o mundo todo, que todo mundo queria assistir. Botafogo, 67, 68, 69, bicampeão carioca, campeão da Copa Brasil do Robertão, não me lembro o nome do torneio naquela época, e o Santos, que ganhou quase todos os campeonatos paulistas nos anos 60, Copa Brasil, Robertão, tudo que tinha nome, o Santos do Pelé foi ganhando. Mas o clássico era exatamente esse, esses dois times aqui. E esses times que eu trouxe aqui, esses aqui são da mesma época. Muito próximo ali, fizeram o clássico da metade dos anos 60 para frente, eram esses times aqui desses caras. Então eu vou começar a apresentar os dois times, Santos e Botafogo. Bom, o time do Santos é Cláudio, goleiro, foi convocado para a seleção brasileira várias vezes antes da Copa de 70, acabou não indo, mas em 72 estava naquela mini-copa que teve aqui no Brasil. Lateral direito, genial, Carlos Alberto Torres, capitão do Tri. Olha aqui, Carlos Alberto, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, independentemente de posição que jogava. Carlos Alberto Torres, o argentino da seleção da Argentina, Ramos Delgado, fez história no Santos. Quarto zagueiro, tricampeão do mundo também em 70, Joel Camargo. E Rildo, que era do Botafogo, foi para o Santos, né? Participou da Copa de 66, quase foi para 70, mas não foi. Aqui é o Caneco, ponta direita rápido. Naquela época os ponta direitos eram muito rápidos, né? Dribladores, gingava por todo lado. O centroavante era espetacular, foi uma injustiça não ter ido para a Copa de 70. Toninho Guerreiro ganhou tudo com o Santos e foi artilheiro com o Santos por muitos anos. Aí o que aconteceu? O São Paulo contratou o Toninho Guerreiro. Sabe o resultado? Bicampeão paulista e artilheiro do Campeonato Paulista também. Toninho Guerreiro fazia gol demais, técnico, cabeceava, batia muito bem na bola e estava no auge em 70, mas não foi para a Copa. Eu vou pular o 10, tá? Eu vou pro 11. Assim, eu tinha que pular o 11 também, né? Que o 11 é o Edu. Para mim, um dos maiores pontos esquerdos da história do futebol mundial. Eu vi o Edu diversas vezes jogando no campo, indo assistir. Quando ele partia para cima do lateral, o lateral ficava perdido, desesperado. O maior duelo, não o maior, mas o duelo que eu mais gostava era Zé Maria e Edu. Porque ali era habilidade contra a força física. Mas tinha o Forlan de São Paulo que dava no meio do Edu. Tinham vários outros laterais. O Zé não dava no meio, tentava jogar, mas era difícil pro Zé. Agora o 10, gente, olha que coisa. 10 é o Rei Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos. Atleta do século. Mais de 1000 gols de verdade na carreira. Mais de 1000 gols de verdade. O 1000º gol dele foi contra o Vasco no Maracanã e o mundo todo lembra do 1000º gol do Pelé. Alguém lembra de 1000º gol de qualquer outro jogador pelo mundo que fala que fez 1000 gols? Não, né? Do Pelé todo mundo sabe o resultado, o time, o estádio e tudo mais. Pelé, esse Santos parou uma guerra. Pelé foi o cara, até hoje é um dos caras mais conhecidos pelo mundo. Você vai em qualquer lugar, você fala Pelé, todo mundo conhece. Todos os presidentes americanos, quando assumiam a presidência, chamavam o Pelé para conhecer. Princesa Elizabeth veio aqui no Brasil para assistir um jogo e conheceu o Pelé. Enfim, Pelé é Pelé e não tem discussão, né, gente? Por favor. O meio-campo do Santos, do meio para frente, o time todo era genial, mas do meio para frente era covardia, né? O meio-campo era Clodoaldo, tricampeão em 70, um jogador espetacular, um volante moderno naquela época, que ele marcava e saía pro jogo, fazia poucas faltas, muito técnico, entrava na área para fazer gol. E quem não lembra daquela jogada que ele fez contra a Itália, no quarto gol, que ele driblou 3, 4 jogadores da Itália, deu pro Rivellino, tocou pro Jairzinho, Pelé e rolou pro Carlos Alberto, Clodoaldo. E o meia era muito habilidoso, era o Negreiros, né? A dupla de volante naquela época, a maioria dos times era 4-2-4. Então o meio campo era Clodoaldo e Negreiros. A primeira vez que eu vi o Pelé, a primeira vez que eu vi futebol na televisão foi a Copa de 70. Eu tinha 7 anos, vi a Copa de 70 inteira, lembro de quase tudo, e eu fiquei
deslumbrado, fiquei encantado com a seleção brasileira, mas de ver o Pelé e ver o Rivelino, porque eu era corintiano, eu queria ver o Rivelino, mas de repente eu vi o Pelé, né? E depois meu pai começou a me levar para ver jogos, para eu conhecer os jogadores de 70, né? Então eu vi o Pelé 2 vezes. Eu vi um Corinthians e Santos em 71 no Pacaembu, foi 1-1, gol do Pelé de falta, um golaço, e o gol de Rivelino aos 45 do segundo tempo. Eu peguei um Santos e Corinthians, 1-1, Pelé e Rivelino fazendo gol. E o outro jogo foi muito marcante, que eu fui ver Santos e Portuguesa, no Pacaembu. Estava 2-0 para a Portuguesa, o Santos empatou o jogo e o Pelé fez um dos gols mais bonitos da carreira dele. Ele mesmo falava disso. O Clodoaldo meteu na área, vocês vão lembrar, ele matou no peito, de costa pro gol, e virou, e a bola foi na gaveta. Eu vi esses 2 jogos, vi 2 vezes o Pelé em campo, conheci o Pelé, tínhamos um relacionamento ótimo, às vezes conversávamos por telefone, ele me mandava mensagem, não era o tempo todo, mas de tempos em tempos a gente tinha contato. Tem uma foto linda do Pelé e tem um vídeo maravilhoso que ele mandou para mim quando ele assinou minha camisa da seleção brasileira. Então eu tive a honra mesmo de ter contato com o rei do futebol, para mim o maior jogador de todos os tempos, indiscutivelmente. Bom, agora eu vou apresentar um outro timaço, né? Bicampeão carioca, 67, 68, campeão da Copa Brasil, né? Era o rival do Santos naquela época, e o time era Manga. Porra, o Manga foi para a Copa de 66, ganhou tudo com o Botafogo, depois foi bicampeão brasileiro com o Internacional, 75, 76. Lateral direito Moreira, que jogou no Flamengo também. Zagueiro Zé Carlos. Quarto zagueiro Leônidas, que também passou pela seleção brasileira muitas vezes. E o lateral esquerdo, Valtencir. Bom, o Valtencir era um ótimo jogador. Bom, morreu tragicamente dentro do campo, numa dividida lá no Paraná, quando ele jogava depois do Botafogo, ele foi para o Paraná, e faleceu dentro do campo, na realidade. O meio-campo era fraquinho, viu? O meio-campo era Afonsinho. Afonsinho é o seguinte, é médico psiquiatra. Afonsinho foi o primeiro cara que pegou um passe livre no mundo. Ele bateu de frente com o Botafogo, porque aqui, mostra a carinha dele, tá vendo? Bonitinho, cabelo curto. Só que o Afonsinho, depois dessa fase, ele deixou o cabelo grande, barba grande, uma cara de revolucionário, de hippie, e o Botafogo falou: ou você corta o cabelo e a barba, ou você não vai jogar mais aqui. E ele bateu de frente e falou: então não vou jogar mais aqui. Entrou na justiça, brigou, aquela confusão toda. Naquela época era a lei do passe, né? Se pertencia ao clube, era muito difícil sair sem que alguém pagasse. O clube poderia ficar com você lá e acabar com a sua carreira, porque era dono do seu passe, mas ele conseguiu. E saiu, jogou no Flamengo, jogou no Santos com o Pelé. Afonsinho, meu amigo, muito meu amigo. O 8 aqui é o Gerson, canhotinha de ouro, tricampeão em 70, foi bicampeão paulista com o São Paulo. São Paulo fazia uma cara que não ganhava título, contratou o Gerson, contratou o Toninho Guerreiro, e assim foi bicampeão paulista 70 e 71. Cara, lançamento maravilhoso, toque de bola, visão de jogo. Aqueles lançamentos na Copa de 70 são inesquecíveis, né? Para quem, acho que todo mundo já viu em algum momento as imagens da Copa de 70. Lançamentos do Gerson pro Jairzinho, lançamentos pro Pelé, aquelas matadas no peito, enfim, fez um gol na final contra a Itália, um jogadorzaço, cracaço de bola. O ataque era muito rápido, rápido, muito rápido, e técnico. Toda a direita, Rogério. O Rogério foi para a Copa de 70, teve uma distensão, foi cortado, aí que surgiu o terceiro goleiro, que foi o Leão. Os jogadores pediram, chama um outro goleiro. Aí foi o Leão, foi a primeira vez que foram 3 goleiros, foi o Leão, mas o Rogério ficou na comissão técnica. Ele ficou como olheiro, vendo os adversários do Brasil, e foi tricampeão do mundo, né? Centroavante Roberto Miranda, meu ídolo, sou muito fã do Roberto Miranda, amigo do Roberto Miranda, centroavante que fazia muitos gols, jogou no Corinthians, tem um golaço contra o Bahia de puxeta ali no Pacaembu, espetacular. É um dos meus grandes ídolos, é Roberto Miranda, de posição, né? Leivinha, Roberto Dinamite, Roberto Miranda, são jogadores que eu olhava porque eu gostava muito de ver esses caras jogar. O 10, é bom explicar, o Jairzinho era camisa 10 do Botafogo. Ele foi ponta direita na seleção brasileira, porque lá tinha Gerson, Rivelino, Pelé
Tostão. E o Zagallo tinha que arrumar lugar para todo mundo jogar. Então o Jairzinho entrava com a 7, mas ele ficava livre para se movimentar pelo campo todo. Tanto que o quarto gol do Brasil, ele começa a jogada do lado esquerdo até a bola chegar no Pelé do lado direito. Então o Jairzinho cabeceava bem, super força física, isso que os treinadores querem dos jogadores atuais, força física, explosão. O Jairzinho, lá naquela época dos anos 60, 70, já tinha de sobra, um jogador muito especial. Agora o ponto esquerdo aqui, cara, para mim o ponto esquerdo, por muito tempo, depois do Pelé, eu achava Paulo César Caju e Rivelino. Paulo César, de ponta esquerda, era inacreditável a gingada, a velocidade, a técnica, a habilidade, visão de jogo. Depois ele jogou de 8, jogou de 10, ele jogou no meio campo do Flamengo, né? Jogou no Corinthians de ponta esquerda, mas já no fim da carreira era um jogador espetacular. Esse jogo aqui, eu nunca cheguei a assistir, eu nunca vi Santos e Botafogo dessa época aqui. Eu sei das histórias, porque meu pai me contava muito isso, e depois eu fui ler, fui acompanhar. Então eu sei a importância desse clássico Santos e Botafogo para o futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Dois timaços. Aqui você faz uma seleção de jogadores que jogaram mesmo na seleção brasileira, que passaram pela seleção brasileira. Tem um time titular e com reservas aqui, porque era a base da seleção brasileira, era Santos e Botafogo. Então eu mostrei hoje para vocês, nessa viagem do tempo, um dos maiores clássicos do futebol mundial dos anos 50, 60, começo dos anos 70. Botafogo, de Gerson, Roberto, Paulo César, Jairzinho, e Santos, de Clodoaldo, Carlos Alberto, Pelé, Toninho Guerreiro e Edu. É bom? Tá bom para vocês assim? Vocês gostariam de estar no estádio vendo esse jogo? Eu gostaria, cara.